Boa noite aos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto. Palavra de Deus, Salmo 27, no seu primeiro versículo, diz assim: O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Nós possamos começar o nosso culto de louvor, de adoração, entendendo: se o Senhor está conosco, nós não precisamos temer nem recear a ninguém. Nós devemos confiar, colocar a nossa confiança, a nossa fé no nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que temos de te louvar nesse momento, Senhor, de vir como igreja, reunidos, Senhor, cada um na sua casa, mas através das redes sociais, para cultuar o teu santo nome, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, esteja perdoando os nossos pecados, as nossas faltas, Senhor, as nossas transgressões. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos falando aos nossos corações, Senhor, em todas as partes deste culto, e que nós possamos, neste momento, Senhor, oferecer nosso louvor sincero, Senhor, nosso amor, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, Senhor, que nós possamos oferecer este culto a Ti, Senhor. Receba a nossa adoração, o nosso louvor. É isso que pedimos, agradecido, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Mais uma vez a leitura da palavra de Deus. Vamos ler Salmo 29, diz assim: Dai graças ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas,
O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, e a Sirion como um filhote de boi selvagem. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz partir as corças e despe as florestas. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Amém.
semana foi uma semana difícil para toda a Igreja Batista Vida e Paz. Nós nos unimos em sofrimento, em solidariedade, em pesares, né, com o irmão Elcio, ao Rodrigo, ao Daniel. Da mesma forma também ao Cristiano, que é ligado, ao Jackson, que é ligado a nós, ao Carlos Alexandre, neto da irmã Fátima, né, que perdeu sua bisavó. O Jackson perdeu seu primo Cristiano. Então nós vamos orar. Perdemos o Nilson essa semana. Vamos interceder a Deus pelas famílias enlutadas, né? Não só essas que conhecemos, mas muitas pessoas estão perdendo seus familiares, seus entes queridos. Vamos orar por aqueles que estão enfrentando a Covid bravamente, seja como doente, seja como profissional da área de saúde, né? Desde ali do porteiro, do pessoal da limpeza até os médicos. Vamos orar também por aqueles que têm um trabalho difícil de sepultar os queridos, né? A gente vê ali as pessoas tendo que tomar toda a precaução ali, vendo o momento de tristeza da família, né? A família não pode chegar perto deles. Então vamos orar por todos. Todos nós necessitamos da graça, da misericórdia do Senhor. Mas vamos também agradecer. Muitas pessoas têm se recuperado da Covid, muitas pessoas têm passado aí dela com sintomas leves, né? O próprio Elcio, o próprio Rodrigo passou por isso, pastor Ebenezer se recuperou, glória a Deus pela vida dele. Tantos outros têm se recuperado, nós vamos louvar a Deus por esses. Vamos também interceder por aqueles que estão enfrentando outros tipos de problemas, né? Problemas conjugais, problemas na família, problemas em relação ao trabalho, desemprego, problemas financeiros, tantas coisas têm afligido o povo, em especial também o povo de Deus, mas nós temos a quem recorrer, a quem confiar. Vamos orar pela irmã Fátima, mãe da irmã Elsa. Ela tem passado também momentos difíceis, assim, em relação a tudo que está acontecendo. Vamos orar para que Deus esteja com ela e com tantos outros, né, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, meu Deus, porque Tu és o nosso Deus, porque Tu és um Deus que cuida do Teu povo, um Deus que nos ama, Senhor. Senhor, te louvamos, te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, que o Senhor esteja perdoando as nossas faltas, Senhor. Meu Deus, sabemos que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz não foi em vão, Senhor. Através dela nós temos a salvação e temos o perdão dos nossos pecados, Senhor. Diante de Ti nós confessamos os nossos pecados, Senhor. Senhor, te pedimos que o Senhor esteja restaurando, ó Deus, aqueles irmãos, amigos, familiares, conhecidos que estão com a enfermidade de Covid, Senhor. Ó Deus, que o Senhor restaure a saúde de cada um deles, Senhor. Essa é a nossa vontade, Senhor. Que o Senhor esteja dando cura também, Senhor, a pessoas que estão passando por outros tipos de problemas. Que o Senhor esteja, meu Deus, dando todo o auxílio espiritual, Senhor, auxílio físico. Que o Senhor esteja fazendo milagre em muitas vidas, Senhor, para que eles possam não apenas se recuperar fisicamente, Senhor, mas ter uma nova vida espiritual, Senhor. Te louvamos, meu Deus, por aqueles que venceram a Covid, Senhor, que o Senhor possa continuar a abençoá-los, possa continuar dando força, Senhor, alegria no viver, Senhor. Te pedimos pelos nossos irmãos que estão enlutados, meu Deus, passando por momentos difíceis, Senhor, passando por momentos ali muito complicados, Senhor. Te pedimos pelo Carlos Alexandre, Senhor, perdeu sua bisavó, Senhor. Nós te pedimos pelo irmão Jackson, pela sua família que perdeu ali seu primo. Te pedimos pela irmã Elsa, pelo Rodrigo, pelo Daniel, pela Fátima, pelo irmão Natanael, Senhor, por todos eles. Toda a igreja também que se encontra aí lutada, Senhor. Que Teus anjos possam, Senhor, cuidar de cada uma dessas pessoas. Teu Santo Espírito possa consolar, confortar a cada um desses queridos, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem abençoado o Teu povo, Senhor. Apesar de todas as dificuldades que temos vivido, nós temos visto a mão do Senhor agindo em tudo, ó Deus. Sabemos que tudo que passamos, Senhor, em relação aos nossos pecados, à nossa maneira de viver, ó Deus, mas te pedimos, Senhor, tenha misericórdia do nosso planeta, das vidas que aqui habitam, Senhor. Senhor, seja misericordioso com cada homem
Teu Santo Espírito, Senhor, esteja agindo através do Teu povo, a Tua igreja, para que essas pessoas que não Te conhecem, Senhor, sejam transformadas, sejam regeneradas através do Teu sangue do Teu Filho, Senhor, derramado na cruz, Senhor. Abençoa a cada um de nós, esteja nos visitando a cada lar que está participando deste culto, Senhor, resolvendo, Senhor, cada problema financeiro, cada problema, Senhor, conjugal, cada problema familiar, ou problemas de outras espécies, Senhor, que a Tua mão, que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre cada um de nós. É isso que oramos, pedimos com o perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Olá, nós com alegria estamos mais uma vez para meditar na Palavra de Deus. É um grande privilégio poder ver o que a Palavra de Deus nos ensina, e hoje nós vamos pensar sobre a salvação de Jesus. Então, nós vamos ler o versículo inicial que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. O apóstolo Pedro, falando a respeito de Jesus, do Salvador, ele diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, Pedro, nesse versículo, ele está nos dizendo que na terra, em lugar nenhum, em tempo algum, foi dado outro nome para salvar os homens, a não ser o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos falar sobre a suficiência de Jesus Cristo em vários pontos, em várias verdades para a nossa vida. Suficiente é aquele que basta, é aquele que satisfaz. Jesus Cristo não precisa de ninguém, de nada, para poder ajudá-lo, auxiliá-lo, então, na salvação do pecador. Ele é o único meio de salvação e ele é autossuficiente. Não precisa da ajuda de nada e nem de ninguém. Nós vamos destacar alguns pontos da suficiência do Senhor Jesus, e o primeiro ponto
é que Jesus Cristo é suficiente para a salvação. E podemos pensar o seguinte: existem muitas religiões no mundo e cada religião tem o seu meio de salvação ou o seu Salvador, mas nenhum desses meios, desse Salvador, pode realmente satisfazer a exigência de Deus para se tornar o Salvador dos homens, porque Deus é perfeito e o homem é pecador, e ele, para que pudesse ele justificar o homem, foi necessário que um preço fosse pago. E Jesus Cristo, então, foi escolhido para ser o substituto do homem, para salvar o homem, para pagar esse preço. E ele pagou, então, esse preço. Nenhum outro meio de salvação, nenhum outro salvador realmente tem esta qualificação. Ele pagou, então, o preço da nossa salvação. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo 1,15, falando a respeito dessa salvação, ele diz: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, o principal. Então ele veio ao mundo como Deus que se encarnou, se fez homem, para salvar o homem dos seus pecados. E Paulo disse: eu sou o principal desses homens. E então nós realmente vemos Jesus Cristo como o meio eficaz, vemos a autossuficiência dele na salvação. Cristo salva porque ele é Deus. A salvação é tão grande, o poder do pecado é tão grande que ser humano, por mais perfeito que seja, pode realizar esta salvação. Nenhum ser humano pode alcançar ou realizar o ato de salvação de si próprio. E então foi preciso que Deus viesse ao mundo e se tornasse homem para poder salvar o homem. Por isso que Paulo, escrevendo a Tito 2,13, ele fala: enquanto aguardávamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo, nós, como judeus que ele era, nós aguardávamos então a manifestação do grande Deus, essa salvação, a esperança que está em Cristo Jesus. Então ele veio ao mundo, se manifestou para realmente nos dar a salvação, porque ele é autossuficiente. E Jesus declara ainda sobre isso, dizendo o seguinte: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o mundo inteiro tem um único Salvador, um único meio de salvação, que é Jesus Cristo, a fé depositada nele, na sua obra que ele realizou na cruz do Calvário. Em segundo lugar, a suficiência de Jesus Cristo na reconciliação do homem com Deus. A Bíblia nos mostra que o pecado nos fez então inimigos de Deus, nos separou de Deus. Deus Santo não pode se relacionar com o pecado, e agora ele quis realizar uma reconciliação nossa com ele. E
ele então veio para nos reconciliar com Deus, restituir a paz ou os bons relacionamentos com Deus, com Deus. Romanos 5:10, Paulo fala sobre esta verdade quando ele declara: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida, pela obra que ele fez na cruz do Calvário, pela obra que ele realizou. Então nós Cristo nos aproximou de Deus e fez com que nós tivéssemos novamente um relacionamento com Deus, com o Criador dos céus, que tinha sido realmente afastado de Deus por causa do pecado. E agora os nossos pecados são perdoados e nós nos reconciliamos com Deus por meio de Jesus Cristo. E em 2 Coríntios 5:18, Paulo fala sobre essa verdade, declarando o seguinte: tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, além de nos reconciliar, ele nos concedeu a palavra, o evangelho, para que nós pregássemos a reconciliação do homem com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escrevendo ainda aos Colossenses 1:22, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Então ele nos reconciliou, Jesus Cristo, pela sua morte com Deus. Ele morreu para que nós fôssemos perdoados e reconciliados com o nosso Deus. Hoje nós vivemos com Deus, para Deus, e ele vive então em nós. Na nossa vida cristã, nós experimentamos a realidade de Deus em nós, a presença de Deus conosco a cada momento na nossa vida. Em terceiro lugar, a suficiência de Jesus Cristo no perdão, no nosso perdão. O perdão de Deus é um perdão completo, total para a nossa vida. Paulo, escrevendo aos Efésios 1:7, ele fala o seguinte: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, em Cristo nós temos a redenção, perdão total dos nossos pecados, e nele então nós temos as riquezas da graça de Deus agindo em nós e em nosso favor. E em 1 João 1:9 nós lemos: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então ele não só perdoa, mas também nos purifica da injustiça, da vida injusta que nós vivemos, da vida errada que nós vivemos, nos ajuda então a vencer, a superar o pecado na nossa vida. No Salmo 134, o salmista fala: mas contigo está o perdão para que sejas temido. Contigo está o perdão para que seja temido, obedecido, respeitado o nosso Deus. Então, Cristo é suficiente, o seu sacrifício é suficiente para nos perdoar os pecados, para nos redimir
de todos os nossos pecados. Em quarto lugar, a suficiência de Jesus Cristo na justificação. A justificação é o ato pelo qual o homem, passando do pecado ao estado de graça, se torna digno da vida eterna. Então, Jesus Cristo, a sua obra é suficiente na nossa justificação diante de Deus. Declarar que nós não devemos nada, fomos justificados. Quando Deus olha para nós, Ele vê a obra de Cristo que foi feita em nós, Ele vê Jesus, aquele que está habitando em nós e que nós somos então justificados. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. De forma gratuita, então, Ele nos justificou, pela redenção que há em Cristo Jesus, pela graça que há em Cristo Jesus. Tito 3:7, nós lemos ainda, Ele o fez a fim de que, justificado por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Duas coisas importantes que a justificação nos concede. Paulo está dizendo aqui que pela justificação nós temos paz com Deus, pela justificação então alcançamos essa paz, mas por meio da justificação nós alcançamos a graça e nos tornamos herdeiros de Deus e temos também em nós a esperança de vida eterna, a certeza da vida eterna mediante a justificação do Senhor Jesus. Romanos 5:1, Paulo ainda falando sobre isso, tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Outra dádiva da justificação de Cristo na nossa vida é a paz com Deus, porque se nós formos justificados, o nosso pecado cancelado, nós não estamos mais em inimizade contra Deus, não somos mais inimigos de Deus, mas fomos justificados por Cristo Jesus e agora nos aproximamos, nos relacionamos com Deus porque nós fomos justificados. Em quinto lugar e por último, a suficiência de Cristo Jesus na glorificação. O que é glorificação? A glorificação é o último ato da salvação de Deus na nossa vida. É o momento em que nós recebemos de Deus um corpo novo e que agora a glória de Deus é concedida a nós. Porque antes realmente de nós recebermos um novo corpo, o corpo espiritual, nós não podemos ter a glória de Deus nas nossas vidas, ser envolvido pela glória de Deus. O próprio Jesus, quando veio ao mundo, se fez homem, teve que deixar a sua glória. Tanto que ele orou em João 17, torna-me dar a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então, ele se esvaziou, diz Paulo, na carta aos Filipenses, e nós vemos isto. Então, a glorificação será o último ato de Deus na nossa vida. É quando Deus vai dizer, agora você está qualificado para viver a eternidade comigo, a eternidade na minha presença. Por isso que Paulo
nos fala em Romanos 8:30, e aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Então, o último ato da salvação é como se Deus estivesse dizendo, ó, você agora está completo, você agora é semelhante a Deus, semelhante ao Filho de Deus, e você agora realmente é alguém qualificado para viver a eternidade nos céus. Romanos 8:17, Paulo fala, se somos filhos de Deus pela fé em Cristo, pela salvação em Cristo, nós, pelo poder de Deus, fomos transformados em filhos de Deus quando recebemos e cremos em Jesus como nosso Salvador e Senhor. Por isso que Paulo diz, Romanos 8:17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória na eternidade. Então Jesus Cristo é autossuficiente para nos dar então a glorificação. Um dia Ele vai nos dar da sua glória para que possamos viver na eternidade com Ele para todo sempre. Então, Jesus Cristo veio ao mundo e Ele é o único Salvador, o único meio, não existe outro, nem religião, nem meios criados pelos homens, mas Ele é o único, diz o apóstolo Pedro, não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. Ele é o único Salvador, o único Senhor das nossas vidas. Por isso que a Bíblia fala que Ele vai criar um novo céu e uma nova terra, onde vai habitar conosco eternamente, porque Ele veio ao mundo para resgatar os escolhidos, aqueles que realmente creem em Cristo e são salvos e levados para o novo céu e a nova terra para viver eternamente com Ele, porque Ele é autossuficiente em tudo em nosso favor e nesse mundo. A própria Bíblia fala que Jesus dirige esse mundo pelo seu poder. Tudo é comandado por Ele, porque Ele é o único Deus, o único Senhor, o único Salvador, o único meio de salvar o pecador. Por isso Ele é autossuficiente para a nossa vida. Precisamos dele. Você precisa de Cristo, somente de Cristo e de mais ninguém, porque Ele é autossuficiente. Que Deus nos abençoe nesse momento.
chegamos ao final do nosso culto de louvor, de adoração, de gratidão a Deus, pedindo para que Deus esteja abençoando a sua semana, abençoando o seu lar, abençoando a sua família, seus amigos, que nos dê muitas vitórias, sobre as muitas lutas que enfrentaremos nessa semana, que Ele esteja conosco em todo o tempo e que nós tenhamos todos uma boa noite de paz e descanso. Deus esteja abençoando os irmãos. A Igreja Batista coloca à disposição de cada um de vocês, de cada um dos internautas, estejam participando dos nossos cultos, das devocionais. Todos os dias temos devocionais, 6 horas e 8 horas da noite. E também temos 6 horas da manhã, 8 horas da noite. Também temos o nosso culto na quarta-feira, 19h30, aliás, às 20 horas. Temos o culto Kids também na quarta-feira, ele é disponibilizado. E no domingo de manhã, às 10 horas, no domingo à noite, às 19 horas. Estejam participando, compartilhando, para que mais pessoas sejam abençoadas. Um abraço, fiquem com Deus, irmãos.